Há frases que soam bíblicas, mas não são. Ideias repetidas por gerações nas igrejas, ditas com convicção nos púlpitos, sussurradas em orações menos, mas que, quando confrontadas com as Escrituras, simplesmente não existem, e ainda assim continuam vivas, porque são confortáveis, porque parecem fazer sentido, porque são populares. Mas popularidade nunca foi critério de verdade no reino de Deus. Neste vídeo nós vamos revelar 5 mitos que muitos cristãos acreditam, mas que a Bíblia nunca disse. Prepare-se para ser desafiado, não com críticas vazias, mas com a luz pura da palavra. O objetivo aqui não é atacar a fé de ninguém, mas sim fortalecê-la, menos limpando as lentes embaçadas pela tradição e voltando ao que realmente está escrito. Afinal, crer no que Deus não disse pode ser tão perigoso quanto rejeitar o que Ele realmente falou. É hora de deixar de lado os chavões e os ditados e olhar de frente para a Escritura, mesmo que isso confronte aquilo que achávamos saber. Talvez você já tenha ouvido que Deus ajuda a quem cedo madruga, ou que o céu ganha mais um anjo quando alguém morre, ou ainda que não devemos julgar ninguém. Afinal, Jesus nunca julgou. Todas essas frases carregam um tom religioso, uma aparência de piedade. Mas será que são verdadeiras, ou são apenas ecos de tradições humanas? A palavra de Deus nos alerta em Marcos 7,13. Invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transmitistes. E é exatamente isso que pode acontecer quando aceitamos mitos como verdades espirituais. Muitas vezes, esses mitos não só distorcem a fé, como também geram culpa, ansiedade ou falsas esperanças. Pior, impedem o cristão de crescer com maturidade, pois substituem o alimento sólido da Escritura por migalhas de sabedoria popular. Ao longo deste vídeo, vamos examinar 5 dessas crenças, menos cada uma, cuidadosamente desconstruída com base na Bíblia. Vamos mostrar não só onde o mito falha, mas também o que a palavra realmente diz. E o mais importante, o que isso muda na sua vida espiritual. Porque a verdade liberta. A mentira aprisiona, mesmo quando parece espiritual. Essa jornada que começamos agora não é apenas teológica, ela é espiritual. É uma convocação para um retorno radical à palavra. Não à religiosidade, mas ao Espírito que dá vida. Não aos clichês, mas à revelação que transforma. Talvez você se surpreenda, talvez sinta resistência interior, talvez até se pergunte, como nunca percebi isso antes? Mas essa é a beleza da Escritura. Ela continua viva. E quem tem ouvidos, ouça. No final você perceberá que separar mitos da verdade bíblica é mais do que um exercício intelectual. É uma limpeza espiritual. É como tirar véus dos olhos e enxergar Cristo com mais clareza. É amadurecer, é deixar de lado o leite espiritual para buscar o alimento sólido, menos, como diz Hebreus 5,14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, se você quer crescer, se aprofundar e deixar de lado aquilo que soa bonito, mas não tem fundamento, fique comigo até o fim deste vídeo. E prepare-se. O que você vai ouvir pode mudar a forma como você lê a Bíblia e como você vive sua fé. Mito 1. Sergipe, algo ruim aconteceu. É porque faltou oração. Essa frase é dita com tanta naturalidade que parece até versículo bíblico. Algo deu errado, faltou oração. Você foi assaltado, faltou cobertura espiritual. Tá doente, está em pecado ou orou pouco. A lógica é simples, quase matemática. Oração, proteção, logo, sofrimento falha na fé. Mas essa matemática espiritual, lembre cruel, antibíblica. Ela transforma o Deus da graça em um gerente de resultados e coloca sobre o fiel um peso que nem Jesus colocou. A verdade é que a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres de profunda intimidade com Deus, que sofreram intensamente. Comecemos por Jesus. O próprio Filho de Deus, que orava frequentemente às madrugadas, em jejum, com lágrimas, foi traído, preso, humilhado e crucificado. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E mesmo assim o cálice não passou. Não por falta de oração, mas porque havia um propósito na dor. O apóstolo Paulo, talvez o maior missionário da história cristã, viveu uma vida de oração intensa. E ainda assim, foi preso, apedrejado, espancado, perseguido, sofreu naufrágios e fome. Em 2 Coríntios 11 ele lista seus sofrimentos, não como sinal de fracasso, mas como marcas de um servo fiel. E em 2 Coríntios 12, ele revela que orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido e Deus respondeu: Minha graça te basta. O que isso nos mostra? Que orar não é um seguro contra sofrimento, é um caminho de comunhão com Deus, que nos fortalece para atravessar a dor, não para evitá-la. Jó também desmente esse mito. Homem íntegro, temente a Deus, justo e ainda assim perdeu tudo, filhos, bens, saúde. Seus amigos tentaram aplicar a mesma lógica. Você deve ter pecado, Jó. Algo você fez.
faltou oração. Mas Deus ao final repreende esses amigos e exalta a fidelidade de Jó. O sofrimento muitas vezes não é uma punição, é um campo de batalha espiritual, onde a fé é provada e refinada. O problema desse mito é que ele transforma a oração em uma moeda de troca. Ora-se não por amor, mas por medo. E se algo dá errado, o coração do cristão é esmagado por culpa. Aconteceu porque não orei o suficiente. Essa ideia é paralisante. Ela promove ansiedade, insegurança, desespero e ainda lança sobre Deus a imagem de um juiz impiedoso, que pune qualquer deslize. Mas Deus não é assim. Ele é Pai, e pais verdadeiros não abandonam filhos na dor, porque eles oraram um pouco menos. O livro de Salmos está repleto de lamentos, angústias, clamores no meio da dor. E ainda assim, são chamados cânticos de fé. Porque a verdadeira fé não é a que evita a dor, mas a que permanece mesmo no meio dela. Quando dizemos que faltou oração sempre que algo ruim acontece, também corremos o risco de julgar os outros com arrogância espiritual. Vemos alguém passando por uma luta e pensamos, se ele buscasse mais a Deus. Mas não é esse o espírito de Cristo. Ele chorou com os que choram. Teve compaixão, estendeu a mão. Não acusou, não culpou. O Evangelho não é uma blindagem contra a dor. É uma luz no meio dela. A presença do Emmanuel Deus conosco mesmo no vale da sombra da morte. O Salmo 23 não diz, tu me livras do vale, diz, tu estás comigo no vale. Por isso precisamos abandonar esse mito. Ele não vem de Deus. Ele alimenta a culpa, distorce a fé e impede que muitos cristãos encontrem consolo verdadeiro no meio das provações. A oração é poderosa, mas não é um botão de emergência, nem uma fórmula mágica, é relacionamento, é rendição, é comunhão. E às vezes, a resposta de Deus ao nosso clamor não é livramento, é presença. Ele não tira a tempestade, mas entra no barco e diz, não temas, eu estou contigo. Que a sua fé não se baseie em resultados, mas na fidelidade de Deus, e que sua oração não seja uma obrigação ansiosa, mas uma entrega amorosa, porque mesmo quem ora, ainda chora. Mas nunca está só. Mito 2. Noé levou só 2 de cada animal. Imagine a clássica imagem da Arca de Noé. Um barco gigante, chuva torrencial, e 2 elefantes, marchando lado a lado, seguidos por 2 leões penguins, 2 de cada espécie. Essa versão se tornou quase um dogma visual reforçada por filmes, livros infantis e até decorações de igreja. Mas a verdade é que essa imagem está incompleta. E, biblicamente falando, até incorreta. A Bíblia não diz que todos os animais foram levados em pares. Sim, Gênesis 6:19 afirma que de tudo que vive, de cada espécie, 2 de cada virão a ti, para os conservares vivos. Mas esse versículo é uma instrução geral. A revelação mais detalhada está em Gênesis 7:2-3, onde Deus dá instruções mais específicas a Noé. De todo animal limpo tomarás para ti 7 pares, macho e fêmea, mas dos animais que não são limpos, 1 par, macho e fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Ou seja, animais puros foram levados em 7 pares, ou seja, 14 indivíduos. E só os animais impuros foram levados em 1 par. Mas por que essa distinção tão precisa? A Bíblia responde, ainda que de forma sutil e simbólica. Primeiro, os animais puros eram os permitidos para sacrifícios a Deus. Após o dilúvio, Noé ofereceu holocaustos ao Senhor. Se houvesse apenas um casal de cada animal, o primeiro sacrifício teria causado a extinção imediata de várias espécies. Deus, que é sábio e previdente, providenciou mais exemplares justamente para isso. Segundo, é importante lembrar que Deus permite o consumo de carne após o dilúvio, algo que antes não estava autorizado. Portanto, o alimento também exigia reserva. Essa multiplicidade de pares garantia o reinício saudável da vida sobre a terra. Mas esse mito continua se espalhando por uma razão espiritual mais profunda. Nós preferimos simplificações. É mais fácil decorar 2 de cada animal do que buscar os detalhes nas Escrituras. Isso revela algo preocupante, menos como o povo cristão, muitas vezes, se contenta com versões resumidas da verdade. É o risco da fé ilustrada, que se apoia em imagens populares e não na palavra real. A própria Arca de Noé, que representa a salvação no meio do juízo, vira uma alegoria colorida e infantilizada. Mas aquele episódio não foi um conto para crianças. Foi o juízo de Deus sobre uma geração corrompida, e a graça de Deus preservando a vida através da obediência de um homem. O erro de contar apenas 2 de cada animal pode parecer pequeno, mas carrega um símbolo poderoso, o de aceitar meias verdades como verdades inteiras. E isso não acontece só com a arca. Muitos versículos são recortados, mal interpretados ou usados fora de contexto, criando doutrinas frágeis e uma fé rasa.
no caso do no. Há uma riqueza teológica oculta nesse detalhe. A multiplicidade dos animais puros revela que Deus planeja o culto, preserva a adoração, cuida do alimento e protege a criação com sabedoria e abundância. A lógica do céu não é de escassez. Deus não salviu o mínimo necessário, mas proviu o para o sacrifício, para o sustento, para o florescimento. Esse mito também nos alerta sobre a importância de ler a Bíblia com atenção. Muitas heresias nasceram por má leitura, e muitas dúvidas espirituais persistem porque as pessoas leem um versículo, mas ignoram o capítulo. Deus nos chama para sermos como os bereanos que o examinavam cada dia as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. O detalhe dos 7 pares também aponta para a ordem de Deus na criação. Nada foi improvisado, nada foi à toa. Cada número tem sentido. O 7 é o número da perfeição e da aliança. E ao mandar 7 pares de animais puros, Deus não só preservava espécies, ele reafirmava sua intenção de renovar a terra com um culto puro, uma vida consagrada e uma nova história para a humanidade. Por isso, da próxima vez que você ouvir que Noé levou 2 de cada animal, lembre-se. A verdade bíblica é mais rica que a caricatura popular, e ela sempre revela mais sobre o caráter cuidadoso, sábio e gracioso de Deus. Detalhes importam, porque a palavra é viva, até nos números. Mito 3. Jesus nunca julgou ninguém durante séculos. A imagem de Jesus foi suavizada por muitas tradições, menos como se ele fosse apenas um homem dócil, que jamais levantava a voz, que aceitava tudo e todos sem nenhum confronto. A frase "Jesus nunca julgou ninguém" se espalhou entre muitos cristãos modernos como uma espécie de escudo contra qualquer tipo de correção, disciplina ou responsabilidade espiritual, mas será que essa ideia resiste à luz da própria Escritura? Será mesmo que o Filho do Homem, menos aquele que tem olhos como chama de fogo, jamais proferiu juízo? No imaginário popular, Jesus está sempre sorrindo, acolhendo, perdoando. E sim, ele é a encarnação da misericórdia. Ele tocava os impuros, comia com pecadores e libertava os oprimidos. Mas reduzir o Cristo a apenas uma figura gentil é apagar metade da verdade. Porque o mesmo Jesus que perdoou a adúltera também confrontou os fariseus. O mesmo que chorou em Betânia também derrubou as mesas dos cambistas no templo. E o mesmo que disse "Vinde a mim" também declarou: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas." Em Mateus 23, encontramos um dos discursos mais contundentes de todo o Novo Testamento. Ali Jesus não apenas julga, menos ele denuncia. Ele chama os líderes religiosos de sepulcros caiados, guias cegos e insensatos, acusando-os de distorcer a lei e oprimir o povo. Ele revela o coração por trás das aparências religiosas e expõe um sistema de poder mascarado de santidade. Isso não é julgamento? Isso não é exercer autoridade moral e espiritual? Se o julgamento fosse pecado, então o próprio Jesus teria falhado em santidade. Mais ainda, em João 5:22, Jesus afirma claramente que o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Ou seja, o juízo final está nas mãos dele. Em João 5:27, ele acrescenta: "E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem." A missão de Cristo inclui amor, redenção, mas também justiça. Ele não veio apenas para consolar, mas também para corrigir. Não apenas para salvar, mas também para separar o joio do trigo. Esse mito de que Jesus nunca julgou menos nasce da confusão entre julgamento farisaico e juízo justo. O julgamento hipócrita, orgulhoso, cheio de pedras na mão, Jesus realmente condenou. Mas o julgamento que nasce da verdade, que revela o que está escondido, que conduz ao arrependimento, esse ele praticou com coragem e autoridade. Ele julgou corações, intenções, atitudes, ele desmascarou sistemas e desafiou tradições mortas. Ao apagar essa dimensão de Cristo, muitos criaram uma versão diluída do Evangelho. Um Jesus que só afirma, mas nunca confronta. Um Salvador que só acaricia, mas nunca disciplina. Mas a Bíblia diz que o Senhor corrige a quem ama. E como ele poderia corrigir sem julgar? Como poderia purificar sem discernir o mal? Essa distorção não é inofensiva. Quando se repete que Jesus nunca julgou, o que se está dizendo muitas vezes: ninguém tem autoridade para me dizer que estou errado. É um escudo contra a verdade, uma tentativa de fugir da responsabilidade moral que o Evangelho impõe. Mas o verdadeiro amor confronta. O verdadeiro Cristo liberta menos e, para isso, ele revela o que precisa ser transformado. O Apocalipse, inclusive, mostra o Cristo exaltado com espada afiada que sai da sua boca. Uma imagem simbólica de juízo, de separação entre o certo e o errado. Ali Jesus não aparece como um cordeiro manso apenas, mas como o rei que vem para julgar as nações.
essa também é sua face. E ignorá-la é cair num engano perigoso. Se você acreditou nesse mito, talvez tenha rejeitado palavras de correção achando que eram julgamentos indevidos. Mas e se era Jesus te chamando de volta ao caminho? E se aquele desconforto era graça disfarçada de confronto? Não aceite uma versão incompleta de Cristo. O mesmo Jesus que te acolhe é o que te transforma. Ele te ama demais para te deixar como está. Por isso, sim, Jesus julgou. Julgou com justiça. E continua julgando não para condenar, mas para salvar. Mito 4. Deus nunca vai te dar mais do que você pode suportar. Essa frase soa reconfortante, aparentemente bíblica. Ela circula nos púlpitos, nas redes sociais, em camisetas cristãs, como se fosse uma promessa direta de Deus. Fica tranquilo. Você nunca enfrentará algo além da sua capacidade. Mas por mais bem-intencionada que seja, essa afirmação não está na Bíblia. E pior, ela pode causar uma dor silenciosa quando a realidade nos derruba. Por quê? Se Deus nunca dá mais do que podemos suportar, por que então estamos quebrados, esmagados no chão? Será que a fé falhou ou será que esse versículo nunca existiu? O texto mais citado como base para esse mito é 1 Coríntios 10 e 13, mas ali Paulo está falando sobre tentação, não sobre sofrimento. Ele diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos resistir e que sempre proverá um escape. Isso é sobre escolha moral, não sobre o peso da dor. E confundir tentação com sofrimento é como trocar um bisturi por uma espada, uma distorção que fere ao invés de curar. A verdade é que sim, Deus frequentemente permite que passemos por situações maiores do que nós mesmos. Ele permite que o chão desapareça, que o mar se agite, que a força humana se esgote. E não é porque Ele é cruel, é porque muitas vezes, só quando percebemos que não conseguimos, é que finalmente confiamos nele. Deus nos permite chegar ao fim de nós mesmos para que descubramos o início da sua graça. Olhe para o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 1, 8-9, ele declara: fomos sobrecarregados além das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Essa é uma confissão honesta. Ele não romantiza a dor, não joga frases de efeito. Ele diz claramente: foi mais do que podíamos suportar. Mas aí vem a chave: para que não confiássemos em nós mesmos. Simendez. Esse é o coração da mensagem. Deus às vezes nos entrega mais do que conseguimos suportar para que aprendamos a depender dele. Porque enquanto ainda achamos que damos conta, mantemos o controle. Mas quando tudo falha, menos a saúde, a razão, os recursos, somos obrigados a olhar para o alto. E nesse vazio, Deus se revela. O próprio Jesus no Getsemane disse: minha alma está profundamente triste, até a morte. E clamou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Isso soa como alguém que está além do limite humano. Ele suou sangue, ele caiu com o rosto em terra. E mesmo sendo filho de Deus, passou por um sofrimento que nenhum humano poderia suportar sozinho. Mas ali, ele nos ensinou que a dor não é sinal de fraqueza espiritual. É espaço para a glória de Deus se manifestar. O problema desse mito é que ele produz um tipo de culpa cruel. Quando alguém está afundando na ansiedade, no luto, na falência emocional e escuta: Deus não dá mais do que você pode suportar. A sensação é de fracasso pessoal, como se a dor fosse culpa, como se o sofrimento fosse falta de fé, como se quem chora estivesse desobedecendo. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. A cruz não nos ensina a evitar a dor. Ela nos mostra que através da dor vem a redenção. O salmista diz no Salmo 3, 4 e 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele não diz que o coração não será quebrado menos, mas que, quando for, Deus estará perto. Em vez de prometer que o peso será leve, Deus promete que nunca carregaremos sozinhos. Em vez de dizer: você aguenta tudo, Ele nos convida a lançar sobre Ele as nossas cargas, porque Ele cuida de nós. Quando acreditamos nesse mito, criamos uma fé que espera conforto constante. Mas a fé verdadeira cresce no deserto, no vale, no quarto escuro da alma. Deus permite dores profundas. Para gerar dependência profunda, Ele nos deixa ver que não suportamos para que aprendamos a confiar naquele que suportou tudo por nós na cruz. Então, da próxima vez que você ouvir essa frase ou pensar em dizê-la menos, lembre-se: não é verdade que Deus nunca nos dá mais do que podemos suportar. A verdade é ainda mais poderosa. Deus entra conosco no meio do insuportável, e quando nossas forças falham, as dele se manifestam em glória. Mito 5. O inferno é a ausência de Deus. Este talvez seja um dos mitos mais difundidos na teologia popular. Pregadores, filmes e até músicas afirmam: o inferno é simplesmente a ausência de Deus. Parece lógico, parece até poético. Afinal, se Deus é amor, luz e vida, o inferno seria o oposto: um lugar sem amor, sem luz, sem vida. Mas
Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Será que o inferno é apenas a ausência de Deus ou é algo ainda mais assustador? A verdade bíblica é que o inferno não é a ausência de Deus. É a presença da sua justiça sem a cobertura da graça. Em outras palavras, o inferno é o lugar onde Deus está sim, mas não como Pai, e sim como juiz. Isso muda tudo. A ausência de Deus seria apenas o vazio. Mas o inferno, segundo as Escrituras, é a manifestação ativa da ira santa de Deus contra o pecado, um juízo consciente, eterno e justo. Em Apocalipse 14:10, por exemplo, é dito que os que rejeitaram a verdade serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. O texto é claro: não há ausência de Deus, há presença, mas não a presença que salva, menos a presença que julga. O Cordeiro Jesus, ele está lá, não em comunhão, mas como testemunha da justiça divina. O salmista declara no Salmo 139, 7-8: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Isso ecoa uma verdade eterna. Deus é onipresente. Não há lugar onde ele não esteja, nem mesmo o inferno. Mas se isso é verdade, por que esse mito existe? Por que tanta gente acredita que o inferno é simplesmente a ausência de Deus? Porque é mais confortável. É mais fácil pensar que o inferno é a ausência do bem do que encarar que ele é o resultado direto do juízo de um Deus santo e justo. A ideia da ausência retira a responsabilidade, mas a presença da justiça confronta, e poucos estão dispostos a encarar esse confronto. Essa distorção também tenta suavizar a gravidade do pecado. Afinal, se o inferno é só um lugar sem Deus, então parece uma consequência natural, quase passiva. Mas a Bíblia não descreve o inferno como uma consequência impessoal. Ela o descreve como uma sentença proferida por um juiz eterno. Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outro personagem bíblico. Ele usou imagens como fogo eterno, trevas exteriores, pranto e ranger de dentes, não como metáforas poéticas, mas como alertas urgentes. E não apenas isso. O próprio Jesus, na cruz, experimentou por um momento o peso desse juízo. Quando bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava tomando sobre si a separação que o pecado causa. Mas repare, mesmo ali, Deus não estava ausente. Estava executando o plano da redenção. O desamparo sentido por Jesus não foi a ausência de presença divina, mas a intensidade da ira santa do Pai sobre o pecado, que ele voluntariamente carregava. O inferno, então, não é a ausência de Deus, é a ausência da sua misericórdia. É a presença do Deus justo, mas sem o véu do perdão. E isso é o que o torna tão aterrador, porque se a graça é o que nos permite suportar sua santidade, estar diante dele sem essa cobertura é como estar no diante do fogo eterno. Esse mito também tem implicações perigosas. Ao afirmar que Deus está ausente no inferno, muitos criam a falsa ideia de que há um espaço onde ele não reina, como se o diabo fosse o senhor daquele lugar. Mas a Bíblia nunca diz que Satanás governa o inferno. Muito pelo contrário, ele será lançado nele como prisioneiro, não como rei. O inferno não é o trono de Lúcifer, é o cárcere eterno sob a autoridade de Deus. É por isso que a cruz é tão poderosa. Porque na cruz, Jesus não apenas nos livrou da ausência de Deus, ele nos livrou da presença do juízo divino que nos era destinado. Ele tomou sobre si a condenação, para que hoje possamos experimentar a comunhão. A boa notícia do Evangelho não é apenas que Deus nos ama menos, mas que em Cristo não temos mais que temer o Deus que julga. Temos acesso ao Deus que abraça. Encerrar este roteiro com esse mito é um chamado à reverência. A Bíblia não pinta o inferno como uma metáfora suave, nem como um buraco sem Deus. Ela o mostra como a realidade de um julgamento eterno que só pode ser evitado pela fé em Jesus Cristo. Conhecer essa verdade não é motivo de pânico, mas de esperança. Porque se Deus é justo, ele também é Salvador. E em Cristo o inferno não é mais o nosso destino.